Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar convosco em mais esta oportunidade e trazer um estudo da Palavra de Deus ao seu coração. Este é o projeto EBD Online, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus de Coxilha e envolve nosso campo também. Temos o município de Vila Lângaro, o setor de São Miguel do Parador, Arvinha, enfim. É uma iniciativa, um projeto para abençoar e levar a escola bíblica a todos os membros do nosso campo e, muito provavelmente, também outras pessoas poderão, obviamente, por estar na internet, estar disponível em nosso canal no YouTube, todos têm acesso ao estudo da Palavra de Deus. Você é bem-vindo, é bem-vinda, e nós vamos então dar continuidade. Hoje estamos com a lição de número 4, lição de número 4, então, cujo tema é dons de poder. Dons de poder. Então vamos dar sequência a esse estudo maravilhoso da nossa escola bíblica. O texto áureo é o que está em 1 aos Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então perceba a ação sobrenatural em situações especiais. Muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e do 9 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, vamos para a nossa introdução, onde diz: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória
do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja. Busque-o com fé em oração. Muito bem, então aqui nós temos, já na abertura dessa lição, por que atualmente não vemos as manifestações de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento? Então aqui nós temos a palavra falta de conhecimento. Então aqui nós já vamos elencar o porquê não aparece com mais frequência as manifestações de Deus em nosso meio. Aqui está a razão: falta do conhecimento. Pouco se fala a respeito dos dons espirituais. Falta ensino, não em todos os lugares, evidentemente, mas a instrução a respeito dos dons. É claro que nós agora estamos estudando, estamos trabalhando com isso. E à medida que nós falamos, vai despertando na vida do cristão a vontade de conhecer, saber e receber os dons espirituais. Começa pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele abre a porta, como nós vimos em lições passadas, para que os dons possam fluir na vida da pessoa. Agora, por falta de conhecimento, às vezes cai-se nas meninices, na forma errônea de utilizar os dons espirituais. E muitos, por sua vez, banalizaram as questões espirituais, as questões dos dons. E, por sua vez, alguns líderes evangélicos acabaram que talvez tentando refrear as meninices e refrearam também a manifestação de Deus. Não porque quiseram frear as meninices, controlar os abusos. No entanto, alguns pressionados em não cometer meninices, acabaram que abafando o dom do Espírito. Então precisa de estudo, precisa de ministração da igreja a respeito disso, a busca da leitura e o conhecimento exato. E aí podemos ainda salientar outra coisa. Esses dons são de suma importância para a igreja, mas é aqui embaixo no vídeo que eu entendo estar a verdadeira razão porque não estamos vendo com tanta frequência os dons espirituais. Falta de conhecimento, sim. Outro grande problema, falta oração. Porque é com a oração que fluirão os dons espirituais na nossa vida. É preciso buscar na oração. A oração, ela é a porta que vai abrir as manifestações de Deus. Se o povo não orar, se o pastor não orar, se o líder não orar, se os obreiros não orarem, se os membros não orarem, não haverá uma manifestação genuína e plena do Espírito Santo. É preciso buscar em oração. Não existe formas de reinventar a roda. A roda é redonda e não tem mais outro jeito de melhorá-la. Assim é para as manifestações de Deus na igreja. Sempre foi com oração, sempre foi buscando a Deus com intenso fervor espiritual. Assim o Espírito Santo se manifestava, assim ele se manifesta na tua e na minha vida, se tão somente orarmos ao nosso Deus. Vamos adiante para o ponto de número 1 e ver o que esta lição ainda pode nos oferecer de conhecimentos.
o dom da fé. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, verso 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Muito bem. Eu quero ler com você esse texto de Hebreus, capítulo 11, porque ele é deveras interessantíssimo. Hebreus, capítulo 11, vamos ver essa questão da Bíblia Sagrada. Aqui nós temos, então, Hebreus, capítulo 11, eu vou assinalar, eu gosto de ler no hebraico, gosto de ler no grego também, e assim a gente ter uma total e mais profunda compreensão do texto. Eu até sei que o texto, ele foi escrito em grego, né? No texto do Novo Testamento, mas quando nós lemos no hebraico, nós também temos uma revelação mais surpreendente do texto bíblico, mais profunda. Então, vejamos aqui, nós temos, deixa eu melhorar aqui para ficar mais fácil, para você acompanhar comigo. Verra emuná, mivtar os badavar, riknu lo davar, bahun balev velo te shurenu ayan. Ou seja, a fé, ela é o firme fundamento. Agora veja bem, aqui nós temos a palavra verra emuná, ou seja, a emuná. Esta palavra emuná é o equivalente hebraico, para fé, tá? Emuná. Emuná. E emuná significa algo concreto, algo em que a pessoa se agarra. O hebraico do Antigo Testamento, o hebraico na verdade, um idioma muito material. Então, fé, eles entendiam que era algo em que a pessoa se agarrava, se apoiava. É como um tronco de uma árvore que está flutuando, boiando, melhor dizendo, nas águas de um rio, e você, para não se afogar, você se agarra naquele tronco, e agarrar-se no hebraico é emuná, ou seja, é algo concreto, em que você se apoia, a emuná. Vamos ver o equivalente grego para esse texto, agora, então, no grego do Novo Testamento, nós temos aqui, eu mudei agora, o hebraico a gente se lê da esquerda para a direita, mas o grego é normal, como no português, da esquerda para a direita, o hebraico, perdão, é da direita para a esquerda. Muito bem, estim, de pistis. Olha essa palavra aqui, pistis, tá? Aqui nós temos a palavra fé, pistis. E o que é pistis? Pistis do grego é convicção da verdade de algo. É uma crença naquilo que se diz, nas coisas divinas, é um fervor espiritual, é algo em que você se agarra, é algo que você crê com muita força. Este é o pistis do texto grego. Muito bem,
vamos agora para a nossa lição novamente, voltando aqui para a nossa lição, e eu tenho certeza que isso tudo aqui vai fortalecer o nosso entendimento. Então, percebamos que a fé é a confiança na dependência em Deus, tá? Aprendemos com o texto do capítulo Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, a nossa fé em Deus, ela é fundamental. Se não houver esta fé, Deus não opera. Tá bom, queridos? Isso é importante nós salientarmos. Vamos adiante aqui em nosso estudo, sabendo que nessa lição muito tem Deus para nos abençoar. A fé como dom, veja bem, é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica, conforme Romanos 10:17, Efésios 2:8, igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então percebam que coisa interessante é o que nós acabamos de ler aqui. A fé é algo surpreendente. Eu vou assinalar aqui essa frase, transcende a esfera natural. Então, esse é o dom da fé, transcende a esfera natural. Ou seja, é quando algo sai fora do controle, é algo anormal, extraordinário. Esta é a fé que Deus dá para o crente operar sinais e maravilhas. Muito bem, vamos adiante. De acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. A fé como dom. Milagrosa para uma situação ou oportunidade espiritual. É preciso aqui salientar o seguinte, meus amados. Oportunidade especial, tá? Para uma situação, oportunidade especial. Então, vejamos. Eu poderia elencar aqui, queridos, três tipos de fé, tá? Então, nós temos uma fé natural, tá? Uma fé natural é aquele tipo de fé que a pessoa, a fé natural é aquela fé que muitos, até no paganismo, também a têm. São pessoas que, muitas das vezes, elas creem num pé de coelho, na cabeça de um boi na porteira da fazenda, num galho de arruda atrás da orelha, uma espada de São Jorge. Quer dizer, são a fé baseada em objetos, amuletos, tá? Até imagens de escultura. Ajuda? Não ajuda, tá? Não vai ajudar em nada, tá? Então é um tipo de fé que não soluciona nada, tá? Então, esse tipo de fé, a fé natural. Então eu vou colocar aqui de novo, tá? Não confundamos
Então, existe uma fé natural, baseada em amuletos, tá? Em fetiches, e plantas, e como eu coloquei, né? Amuletos, né? Agora, existe uma fé salvífica, tá? Salvífica, que é um tipo de fé que nos traz salvação. É uma fé salvífica. Eu sabia que não estava certo isso aí. Salvífica. É a fé que nos salva. Tá? É uma fé em Jesus. Esta é uma fé que nos salva. Tá? E existe a fé como dom. Essa é uma fé que opera milagres. Então, esses 3 tipos de fé que precisam ser salientadas aqui no nosso estudo, tá, queridos? Então, veja bem, a fé em amuletos é uma fé natural, essa aqui não resolve nada, é pessoas que creem em Spa de São Jorge, galho de arruda atrás da orelha, isso aqui não vai ajudar ninguém. As pessoas se apegam, acreditam, resolve? Não. A fé salvífica é aquela em Jesus, que é a que nos salva verdadeiramente, tem poder, e essa fé é capaz de operar sinais e maravilhas. Então, são situações aqui no nosso estudo que trazemos a você para a maior compreensão da palavra de Deus. Agora vamos estudar aqui a fé como dom, né? Já falei, faltou aqui. A fé, o exemplo bíblico do dom da fé, perdão. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Então vejamos que ali Moisés, ele creu de forma tão grande que operou aquele milagre poderoso no Mar Vermelho. Então, é digno de nota aquele texto trazendo ali esse grande milagre, tá bom? O Senhor pelejará por nós. Ele viu pela fé o livramento do Senhor. O dom da fé, há quem diga que ele só existe, os dons de cura, os dons de operação de maravilhas e milagres só vão existir se antes a pessoa tiver o dom da fé. Sem ele, não há as demais operações, tá bom? Então, a fé simples, fé natural, a fé salvífica e o dom da fé. Muito bem, vamos adiante no nosso estudo, agora que sim, os dons de curar. Porque o que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho de sua vontade, da sua vontade. Sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho
ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Veja bem, então, o que podemos salientar aqui desse subtópico é dons de curar. Então, qualquer tipo de enfermidade. Muito se estuda esse debate, por que esses dons estão no plural, tá? Porque está no plural, alguns dizem que Deus pode conceder, são vários dons de curas, mas para, opção A, pessoas específicas, então eu vou colocar aqui um texto, tá? Então nós temos aqui, aqui, vamos colocar aqui. Então, há muitos que pensam que o dom é para pessoas específicas, tá? Ou melhor, vamos colocar aqui uma cura específica. E 2, uma cura necessária. Deixa eu explicar isso aqui para você. Então vejamos. Há aqueles que pensam, tá? Há aqueles que pensam que vou colocar uma setinha aqui que vai ficar melhor. Que Deus, tá? Ele dá o dom para uma pessoa de orar por pedra nos rins. Aquela pessoa só vai orar por pedra nos rins. Ele só tem o dom para curar isso. Outro, por sua vez, ele tem o dom para orar por pessoas com câncer. E se aquela pessoa orar, o doente receberá a cura do câncer. Mas o que tem o dom de orar por cura de câncer, não adianta ele orar por quem tem pedra nos rins, porque não vai curar o que tem pedra nos rins. Ele só tem dom para orar por pessoas com câncer. Então essa é uma interpretação dos estudiosos. Eu não estou cravando que isso seja realmente verdade, ou que seja dessa maneira, mas os estudiosos chegam a interpretar isso. Outros, por sua vez, dizem, e eu acho que eu fico com esse segundo grupo, que a cura, o dom da cura, ele se manifesta de acordo com a necessidade. Até porque novas doenças vão surgindo e o Espírito de Deus concede a cura de acordo com a necessidade, a ocasião, o tempo e a pessoa que está ali orando e a que está recebendo. Então é algo pontual de uma pessoa, não é que ela tenha o dom só de orar por um tipo de doença. Ela pode ser usada por Deus para curar várias doenças, de acordo com a necessidade e a graça do Espírito Santo. Por isso, eu prefiro ficar com a opção de número 2. As curas são de acordo com a necessidade. Êxodo 15, 26, vamos ler esse texto, ver aqui como é que fica. Eu quero compartilhar essa leitura com vocês. Então, vejamos como fica no hebraico do Antigo Testamento, tá? Como fica esse texto de Êxodo, capítulo de número 15, tá? Vamos ver essa questão do Jeová Rafa. Êxodo 15, versículo 26, eu estou preparando aqui esta leitura para você. É interessante, né? Como essa questão da cura, ela é atuante na nossa vida. Como Deus opera através disso. Êxodo 15, versículo 26. Espera aí, não deu. Vamos pegar outro texto, então. Eu tive problemas aqui. Vamos pegar Salmos, então. Outra opção. Nós temos ali Salmo.
é o 103, Salmo 103 e verso de número 3, tá? Já que eu noticiei que ia pôr, vamos pôr aí na tela para você desfrutar desse maravilhoso salmo. Muito bem, eu vou colocar aqui o compartilhamento dessa tela com você. Muito bem, vamos lá. E aqui nós temos, então, deixa eu ler aqui com você, deixa eu pegar aqui a flechinha, vai ficar melhor. Le David Barachi Nafshi et Adonai Vechol Keravai et Shem Kadesho. Aqui tá, aqui esse é o verso 3, tá? Nós queremos o verso de número 3. Espera aí, vamos melhorar isso. Vamos ver como fica o verso de número 3, que no hebraico, agora sim. Então, Hasoleach lechol onechi harofe lechol tahalu aichi. Então, aqui nós temos essa expressão do Harofe. É o Senhor que nos sara, tá? Ele sara todas as tahalu aichi, as enfermidades. Então, Deus, ele tem esse poder realmente de sarar todas as nossas enfermidades. Então, aqui nós temos Hasoleach, é o verbo perdoar, todas lechol, aonechi, quer dizer, as nossas iniquidades, e aqui nós temos harofe, que é o verbo rafá, no sentido de cura, tá? Aqui, harofe, ele cura todas as nossas enfermidades. Tahalu, tá? Esse aqui é o verbo tahalu, doenças. Então, tahalu aihi, todas as nossas enfermidades. Então, vamos adiante, compartilhando agora o nosso conteúdo. Eu gosto, às vezes, de fazer a leitura no texto, né? Porque é sempre bom explorar ali os originais. Muito bem, vamos adiante, então, a redenção e as curas. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebermos o novo corpo espiritual e incorruptível, estaremos, vamos ver aqui em cima, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então é preciso aqui, queridos, salientar que enquanto estivermos nesse corpo fragilizado, estamos sujeitos a toda sorte de doenças. É preciso aqui salientar, queridos, eu até vou escrever isso, que muitas pessoas acham que crente não pode ficar doente, tá? Que doença é pecado, e isso não é verdade. Qualquer pessoa
por mais cristão que seja, por mais fervoroso que seja, não está livre de passar por enfermidades. Eu vou te citar aqui 3 exemplos. A Bíblia fala do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu morreu da doença que tinha. Então, veja bem, Eliseu, tendo os dons espirituais que tinha, mesmo assim, não estava imune de passar por doenças. Já acabou morrendo da doença em que ele tinha. Você vai ver que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha provavelmente uma oftalmia aguda em seus olhos, e talvez seja esse o espinho na carne de Paulo. Eu até tenho no YouTube, no meu canal, Diogo Ros, um vídeo em que eu exploro essa questão da enfermidade de Paulo. E ainda nós temos Timóteo, que a Bíblia vai dizer que tinha doenças estomacais, né? Que Paulo chega a dizer que ele podia misturar um pouco de de vinho na água, e para suas constantes enfermidades. Ainda a Bíblia vai falar sobre Epafrodito. Então são vários exemplos que Paulo Epafrodito, meu Deus. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 27, que ele esteve doente e quase à morte. Então perceba que pelo fato de ser crente, quem é que vai dizer que Eliseu não era, Paulo, ou Timóteo e Epafrodito não eram homens de Deus e de fé? Muito mais do que eu e você. No entanto, passaram por enfermidades. Tá bom, meus queridos? Não é pecado. Bom é que não passássemos, mas nós não estamos livres. E já que estamos num corpo fragilizado, cheio de imperfeições, não estamos sujeitos, livres, de passar por estas situações. Vamos adiante. A necessidade dos dons espirituais. Os dons de curar, são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, vejamos, todas as doenças podem ser curadas, sanar todas as doenças. Não importa qual seja a que você está passando. O nosso Deus tem poder para curar. Em Cristo, há cura. Em Cristo, há solução para o teu problema. Glória a Deus. Está doente? Busque a oração na igreja, pelo teu pastor, pelo teu líder. E Deus é misericordioso, Deus é poderoso e Ele pode curar. Os dons de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 10. Este dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias
além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e indispensáveis. Olha que coisa tremenda. Eu quero ler com você esse 1 Coríntios, capítulo 12, que eu acho muito interessante. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Esse texto a gente precisa ler juntos, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, deixa eu pegar aqui, e o versículo de número 10 para fazer a leitura com você, tá? Então vejamos como fica aqui o texto. Deixa eu pegar aqui a lanterninha. Aqui. Alô, de energemata do nameon, halô de profeteia, halô de diacrises, pneumaton, retero, gene, glosson, alô de hermenia, glosson. Aqui nós temos em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, uma palavra impressionante para a nossa vida, versículo de número 10. Halô, aqui é outro, tá? É outro. A outro de energemata, é operações. Essa palavra energemata, essa palavra aqui, tá? Energemata, tá? Esta palavra significa resultado de uma operação, aquilo que foi feito. Ao lado nós temos a palavra dunameon, que vem do verbo dunamis, que quer dizer poder, força, habilidade, coisa que excede a ordem da natureza. Dunameon. Então, essa palavra, há outras operações de milagres, operações de poder. É isso o que o nosso Deus, ele pode fazer na minha e na sua vida, tá? Deus faz maravilhas, altera a ordem natural das coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Percebam, queridos, né? Ela estava sepultando, essa mulher, o segundo homem da vida dela, né? O primeiro marido, agora o filho. Pensa que situação, mas Jesus foi lá e ressuscitou. É o que eu disse antes, o dom da fé, ele arrasta um outro dom chamado operações de milagres. Se não tiver fé, não haverá milagres. A ressurreição da filha de Jairo, onde ele disse em aramaico, Talita cumi, ou seja, menina, eu ordeno, levanta-te, e ela foi ressurreta. Também a ressurreição de Lázaro, visto que estava morto há 4 dias. Isso são manifestações de Jesus, operando nele os dons. O dom de curas e de milagres e maravilhas. O nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou.
O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atua no mundo moderno com poder e graça. Eu preciso salientar que tudo o que ocorria na Bíblia, nos tempos apostólicos, nos dias do ministério do Senhor Jesus, ocorre ainda hoje na tua vida, basta que você creia no poder de Deus. Distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos e independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome, deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Então aqui, queridos, cabe aqui salientar que o crente não determina, eu não decreto nada, você não decreta nada, nós oramos com fé e quem opera é Deus através de nós. É Ele que faz a obra, é Ele que opera, é tudo pela sua misericórdia. E não podemos dizer que se uma vez Deus me usou, Deus te usou, significa que sempre Ele vai usar. Ele é soberano em outorgar os seus dons. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. É uma vaidade, né? Ninguém é curandeiro, é curador, ninguém é o super-homem, a Mulher Maravilha, não é para você idolatrar ninguém, venerar ninguém, é Deus quem faz. Ele usa quem Ele quer. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então eu sou contra pessoas ligar para o profeta, pedir oração para uma determinada pessoa, porque fulano tem aquele dom, e coloca a pessoa na responsabilidade, e muitos, por não terem maturidade, acabam às vezes por um ato de bajulação, de interesse, manipulando os dons. Então tenhamos temor. Não é porque Deus te usou um dia que Ele vai te usar sempre. Às vezes não, tá? Não dá para agendar o dia, vou lá que eu vou te curar, vem aqui que eu vou te curar. Não, é Deus quem faz, com honestidade. O dia que a gente perder o temor, a decência e a honestidade, aí se foi. Aí perdeu-se o temor, aí fica complicado. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. É o que eu sempre digo, tá? Principalmente quem está na pregação do Evangelho, ele precisa pedir a Deus os dons de cura e de maravilhas, porque quando
acontece a cura, tantas pessoas se convertem após este milagre. Então isso abre uma porta para a evangelização. O propósito de Deus não é só curar, tampouco curar, é salvar. Não adianta uma pessoa ser curada e não se entregar para Jesus e padecer no inferno. A pessoa precisa, eu conheço muita gente que morreu enfermo, mas crendo no Senhor Jesus, e é isso o que vale. Eu sei que para quem está doente, nada melhor que uma cura, mas nada é superior à salvação. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. É o que eu disse, quando falta a honestidade e o temor, fica complicado, tá? Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Deus não deixará barato. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, o próprio Senhor Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, operei milagres, falei novas línguas. Jesus dirá, não vos conheço a vós que praticais a iniquidade. Então o que vale é ser crente de verdade, é ter temor a Deus, e se Ele quiser nos usar, amém, glória a Ele. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos o uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Aqui em Tiago, a Bíblia diz que a palavra recomenda para orarmos os enfermos, ungindo com óleo em nome do Senhor. Não é o óleo que cura, mas é a oração. O óleo apenas Deus permitiu ali em algum momento para acrescentar a fé da pessoa, né? Não adianta sair por aí também ungindo tudo e a todos, é orar o enfermo, orar pelo enfermo, untando com óleo e o Senhor o curará. A oração de um justo é poderosa. Muito bem, queridos, a respeito dos dons de poder, responda, defina o que é fé, o que é dom da fé, o que são dons de curar e o que faz o dom de maravilhas. Cite 3 exemplos de operações de maravilhas no ministério de Jesus. Tente responder a estas perguntas para ver se você mesmo aproveitou essa aula. E na próxima aula nós vamos tratar sobre a lição de número 5, dons de elocução, que é o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não perca a próxima aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar até aqui conosco. Que o eterno Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus.